digital. O meu nome é Teresa Moreira, eu faço parte da direção da ACEPI e irei moderar este debate onde vamos falar sobre marketing, sobre comércio digital e, em particular, sobre as tecnologias que estão hoje em dia disponíveis e que permitem às empresas desenvolverem mais rapidamente e de forma mais otimizada os seus canais de comércio digital. Participam neste debate a Sandra Alvarez, CEO da PHD Media, do Grupo Omnicom, o Francisco Matos Chaves, Head of Digital da Mel, e o Nuno Matias, CEO da Amen Domínios, a quem agradeço a disponibilidade para partilharem o que as suas empresas fazem e o que vêm outras empresas fazer nestas áreas do marketing e do comércio digital, com impacto muito positivo no negócio. O estudo anual da economia digital, ACEP-IDC, mostra que o nível de implementação nas empresas portuguesas de soluções tecnológicas de e-commerce e marketing digital é ainda baixo. Por exemplo, apenas 30% das empresas referem utilizar aplicações de CRM, o que limitará a sua capacidade para otimizarem a experiência e o relacionamento com os clientes. Sabemos também que apenas 20% aposta no SEO para potenciar os resultados da sua comunicação. Só estes dois exemplos mostram que há seguramente oportunidades a explorar. Aliás, mesmo em mercados onde o comércio digital tem já mais maturidade, continuam a existir estudos que mostram que a grande maioria das empresas continua a falhar em aspectos muito básicos de serviço ao cliente e de experiência nestes canais de venda digital. Assim, eu vou lançar esta nossa conversa perguntando o que hoje em dia está por detrás de uma estratégia de e-commerce ganhadora. Como é que uma empresa deve estruturar a implementação de um canal de vendas digitais? O que é que devem ser os pilares ou as fundações desses canais de comércio digital? Qual é o mindset? As empresas devem pensar mobile first, omnichannel, gestão com dados e analíticas. Que investimentos tecnológicos iniciais vão ser fatores críticos de sucesso? É a escolha da plataforma? É pensar bem naquilo que é a arquitetura de dados? O que é que têm as empresas de fazer bem desde o início no comércio digital? E eu lançava esta pergunta à Sandra Alvarez, que ainda por cima está por detrás de uma nova pós-graduação sobre e-commerce no ISEG, que eu sei que tem tido extremamente sucesso e que penso que foi lançada precisamente para ajudar as empresas e, portanto, os seus colaboradores a lançar mais projetos de e-commerce ganhadores. O que é que as empresas precisam de fazer bem desde quando pensam em comércio digital e na implementação das suas plataformas? Exatamente, portanto, eu acho que tudo isso que falaste, Teresa, são coisas em que se tem que pensar, mas eu até iria um bocadinho para trás disso. Eu acho que quando se pensa numa estratégia de e-commerce, tem que se pensar como se pensa em qualquer outro projeto. Tem que se pensar para que é que o projeto serve, quem é que nós vamos servir, quem é que é o nosso cliente, o que é que o nosso cliente precisa, portanto, que necessidade é que vamos colmatar, qual é que é o propósito deste projeto. E, portanto, eu diria que quase se estivermos a pensar numa casa, não vamos construir a casa pelo telhado, não vamos começar por construir o site sem perceber para que é que queremos aquele site, quais é que são as necessidades. E, portanto, numa primeira fase, acho que esta parte de saber exatamente quais são os objetivos, saber o que é o cliente é o principal. E depois passamos para outras áreas, como por exemplo escolher a plataforma. Quando escolhemos a plataforma, mais uma vez, é completamente diferente ter uma plataforma que tem que ter, por exemplo, 100 SKUs do que ter 1000 SKUs. Portanto, a plataforma tem que ser completamente diferente. Eu diria que quando se escolhe esta plataforma, 80% daquilo que são as nossas necessidades devem ser logo colmatadas à partida. E, portanto, é muito importante perceber-se o que é que queremos efetivamente. Portanto, plataforma, fazer o registro, domínio, que vou deixar para a parte depois do Nuno explorar um bocadinho mais. Portanto, tudo isso são passos e são pilares que são importantes quando se pensa numa estratégia de online, portanto, não é de online, quer dizer, portanto, de e-commerce, portanto, todos esses são passos importantes. Depois, tudo o que são também os meios de pagamento, tudo o que é a integração com o sistema da empresa, portanto, nada disto vive isolado e temos que pensar no ERP como uma plataforma importantíssima, porque na realidade é a plataforma que é o sistema da empresa onde tudo se junta, onde se faz a gestão de stocks, onde se pensa em faturação, em informação de clientes, portanto, tem que se pensar também nesta área. E depois, se ainda se conseguir e se tiver capacidade, ter plataformas de middleware que juntam todas estas plataformas, o CRM, o ERP, os marketplaces, caso exista. Portanto, há aqui muitas áreas que têm que ser pensadas, mas para que todas estas áreas funcionem, há aqui uma coisa que nunca nos podemos esquecer, que
que são as pessoas e os recursos. Porque nós pensamos muitas vezes nestes processos de transformação digital ou de criação de plataformas de e-commerce e pensamos na tecnologia, não é? Pensamos nos processos e tentamos alinhar os processos, mas depois esquecemos que tem que haver também recursos e pessoas que consigam trabalhar nestas plataformas. Eu diria que estes são assim, para início de conversa e para começarmos aqui um debate, eu diria que é assim, as principais coisas em que se deve pensar. Okay. Francisco, tu que já lançaste na Mel muitas plataformas de e-commerce, quais é que são os principais desafios que de facto tens encontrado na prática? Eu acho que aqui a Sandra já listou muitos deles. Eu tive a experiência de já lançar projetos de e-commerce ou trabalhar ou colaborar com equipas de e-commerce já há vários anos e é curioso como de facto há um grande otimismo, pelo menos eu vejo, que a tecnologia de facto evoluiu muito e há 15 anos eram projetos muito pesados para se tentar ter uma operação de e-commerce, tinha que se ter muitas equipas, eu estive envolvido com consultores, vários providers, era necessário comprar os servidores, ter as conectividades, licenciar softwares pesadíssimos, coisas que muitas vezes tinham que ser inventadas porque ainda não existiam ou existiam noutros mercados e, de facto, olhando para a realidade de hoje, de facto, isso está tudo bastante mais facilitado. Talvez o mais complexo seja a escolha, mas diria que qualquer tipo de empresa consegue abraçar e tem conseguido, e a prova, sobretudo, que temos vindo a crescer em termos de empresas a adotarem o e-commerce, sabemos que o número ainda está um pouco abaixo do que se vê, por exemplo, quando comparamos com as médias da União Europeia, mas com muito espaço para crescer, e felizmente porque as empresas assim o estão a fazer. Mas isto tudo porque existe uma oferta tecnológica no mercado e também de recursos, graças também a muitas formações que estão a ser feitas nesta área, que dominam já estas tecnologias, não tem que ser uns super programadores e super avançadíssimos, basta com conhecimentos relativamente básicos do digital conseguir-se montar uma pequena operação de e-commerce e conseguir escalar, montar essa operação na cloud, o Nuno lá está, será um especialista também a explicar isso, e ir adicionando módulos, obviamente passando por todos os pilares que a Sandra enumerou, a parte de logística, a parte financeira, a parte dos pagamentos, a importantíssima parte de apoio de serviço ao cliente. Portanto, acho que há aqui uma visão bastante otimista e confiante no que podemos vir a fazer. E Nuno, a Amen é uma das empresas que aqui em Portugal mais ajudará, pelo menos as pequenas e médias empresas, a implementar soluções de e-commerce. É assim hoje em dia tão mais fácil de facto e tão mais acessível para que uma empresa possa criar os seus canais de venda digital e ter sucesso? Confirmo, é verdade que na Amen e também na Dominios a facilidade de se criar um projeto de e-commerce e a acessibilidade das plataformas, quer no ponto de vista do custo, quer no ponto de vista do aprovisionamento dessa plataforma, é sem dúvida algo que hoje é muito mais imediato e acessível e democratizado. E, aliás, é essa a demanda do nosso serviço, é precisamente essa libertação dessas soluções para o mercado. O que, e confirmo aqui, quer que o Cassandra e o Francisco diziam, que depois o problema já não está nas opções que a empresa que procura, ou o empreendedor procura se lançar no online ou no digital com uma solução e uma oferta de produtos, não basta ter um acesso fácil e facilitado de ferramentas que possam materializar essa presença. Nós todos os dias acolhemos, de forma automatizada, está claro, mas depois que é refletida no relacionamento com o cliente quando ele chega até nós com dúvidas, acolhemos centenas de pequenas empresas, pequenas iniciativas que, de forma muito errática, dão os primeiros passos para o digital. E uns já fizeram avanços no social através de formas espontâneas, de experiências que estão a ter eventualmente algum impacto no delta da sua atividade, mas que não têm um pensamento estruturado por trás na materialização dessa estratégia digital. E quando têm que se deparar com a escolha de uma ferramenta, e essa ferramenta impõe um mindset, um racional de definir, por exemplo, a questão do catálogo, já as coisas começam a complicar e é um processo, ok, é fácil pôr no carrinho um plano
um conjunto de serviços, como por exemplo o domínio, o alojamento, que podemos falar também um bocadinho, que é a noção do que é que, qual é muito importante essa escolha, especialmente do domínio que será a marca digital, que pode refletir alguma presença já pré-existente física ou não necessariamente, dependendo da estratégia. Mas depois de colocar no carrinho aquele plano de e-commerce com uma série de funcionalidades, falta tudo o resto. E temos estas iniciativas erráticas em quantidades, às vezes até o ano passado foi de uma forma completamente bíblica, mas que, por um lado bom, em termos de, obviamente, negócio, mas a seguir vem o reverso da medalha, que é agora vamos arregaçar as mangas e construir o projeto. E esbarramos com a realidade, que é as coisas existem, são reais, os produtos são para entregar, têm que existir, têm que ser fotografados, têm que ter boas imagens, têm que ter conteúdo e têm que estar estruturados, organizados e a partir daí tem que haver uma lógica de como é que eu vou entregar este produto aos meus clientes. Há estratégias, eventualmente quero abranger apenas a região de Lisboa com um nível de serviço e o resto do país com outro para já, para fazer um teste, ou Lisboa, ou Porto, mesmo dentro do nosso país. E antes de falar em tendências mundiais do que é que para onde o mercado vai, estes pequenos negócios, porque no fundo é o nosso tecido empresarial esmagadoramente vive de pequenas e médias empresas, têm esta necessidade de se converter para o digital, mas muitas vezes avançam pelo social, pelos live streamings, e hoje vê-se muito isso, mas depois falta esta base de pensamento quando querem se formalizar e pronto, e isso é um dos desafios que acho que é interessante explorar aqui um bocadinho. Ok, ou seja, a estratégia é absolutamente fundamental. Sim. As ferramentas existem, mas sem estratégia, na Exato. prática, não se concretiza nada. E uma das coisas que a Sandra ali referiu, e que é verdade, um dos primeiros desafios depois de termos uma loja online ou um outro canal qualquer digital concretizado, é atrair clientes para esses canais. Ainda por cima, isso é um momento que normalmente de um investimento grande e com risco e que, portanto, convém que seja bem feito. E assim eu perguntava, começava agora aqui outra vez pela Sandra, até por ser uma especialista nesta área de meios, neste contexto também cada vez mais competitivo, porque também há cada vez mais empresas presentes nos canais online, como é que se consegue criar notoriedade para as nossas marcas no digital e como é que se conseguem otimizar todos os vários formatos de comunicação, seja ela a comunicação paga, própria, conquistada, como é que ferramentas, que soluções tecnológicas podem as empresas utilizar para criar essa notoriedade e atraírem clientes aos seus pontos de venda digitais? Sim. Isso acontece muito, como estávamos a falar, que é as pessoas criam um site, não é? Lançam-se preciso, tivemos em lockdown, estava tudo fechado, então vou ter que ter um site, tenho que vender de alguma forma, crio o site e depois o que é que acontece? Não acontece nada porque ninguém sabe que o site existe, não é? Então temos que passar por essa fase que eu acho que é muito importante. Mesmo quando pensamos, só ainda aqui só um bocadinho atrás, quando pensamos naquilo que são os custos que vamos ter com um projeto de e-commerce, às vezes esquecemos, ou algumas empresas esquecem, algumas pessoas esquecem que existem cursos não só de infraestrutura, como existem cursos depois de design, de marketing, de comunicação, que têm que ser tidos também em conta. Porque, efetivamente, criar e deixar lá estar, não acontece nada. Basta pensarmos quando uma loja física quer abrir uma loja em qualquer sítio, o que é que vai fazer? Vai, se calhar, muitas vezes, ir para um centro comercial. Porquê? Porque há lá tráfego, não é? E, portanto, é importante que se consiga trazer tráfego e notoriedade para a marca, para o site que se acabou de criar. Portanto, como é que nós fazemos isso? Nós pensamos sempre, e não pensamos só na fase da notoriedade, obviamente quando começamos a pensar numa estrutura de comunicação para uma marca, pensamos em todo aquilo que é o funil de compra. Pronto, para nós isto quer dizer, para mim é o meu dia-a-dia, é a minha vida, acredito que vocês também, que é aquela primeira fase em que criamos o awareness, depois criamos a consideração, e depois a tão bendita conversão que é o que nós pretendemos. Portanto, o que nós queremos é estar sempre a encher o funil, não é? Quanto mais tráfego nós conseguimos pôr no início do funil, mais depois por aí fora vai afunilando até que depois conseguimos fazer a conversão. Quando pensamos como é que vamos criar a awareness? A awareness, na realidade, é dar notoriedade, é dar a conhecer. Então aí há inúmeras formas de fazer. Desde logo o social media, que é uma das formas que funciona bem para a awareness. Depois há outras áreas, por exemplo, nós usamos bastante o programático para trabalhar a componente da prospecção.
Portanto, depois também utilizaremos também o programático para a parte de retargeting, mas aí já no final do funil, mas para a prospecção, para tudo o que são estratégias de prospecção, portanto, de encontrar pessoas que possam estar interessadas na nossa marca. Utilizamos bastante também a parte programática. O próprio search, ainda não numa versão já de branded, ainda não com a marca, porque muitas vezes a marca ainda não é conhecida, mas com keywords mais abrangentes, de maneira... Ou seja, o que trabalhamos é sempre dar a conhecer de maneira a que as pessoas depois comecem a gerar interesse e a procurar, e depois então vamos fazendo esse funilamento todo. Quando estamos numa segunda fase de consideração, o que é que queremos? Estar a nutrir, não é? Aí já usa toda a parte de conteúdos, o próprio user-generated content também começa a fazer sentido quando as pessoas já começam a ouvir falar, e também numa fase depois já terem convertido e começarem a falar sobre a marca. Portanto, tudo o que tem a ver com conteúdo, com vídeo, vídeo, muitíssimo, tudo o que são, hoje em dia, voz, pesquisa de voz, todas essas áreas são importantes para fazer esta parte da nutrição e depois a conversão. A conversão muito search, muito retargeting, e normalmente através de programático. Portanto, pessoas que já tiveram contacto com a marca, manifestaram que de alguma... Esperamos que não por engano, não do fat finger, mas porque realmente entraram no site, gostaram da marca. Vamos, obviamente, buscar essas pessoas para fazer retargeting. Tentamos que não de uma forma abusiva e não de uma forma que faça com que as pessoas depois não queiram, não é? E tenham antipatia, mas de uma forma construtiva, dando um desconto, voltando a falar, outras cores diferentes, outras hipóteses, e portanto trabalhamos muito nessa, portanto, desde o awareness até à conversão. E depois não esquecer que as pessoas não estão todas na mesma fase. Tirando uma marca que é lançada no início e no primeiro dia estamos todos na mesma fase, ninguém a conhece, a não ser que normalmente quem a lançou, depois as pessoas começam a estar em fases diferentes do funil e, portanto, não podemos estar num determinado momento só a trabalhar awareness, temos de estar a trabalhar awareness, consideração, conversão. Portanto, depois entramos aqui sempre nesta bola, vá. E depois utilizamos variedíssimos tipos de meios, como dizias, Teresa, desde os paid, os owned e os earned. Portanto, os paid nós utilizamos essencialmente, quando eu digo essencialmente é de uma forma um bocadinho teórica, usamos os paid para prospecção, né, porque nós temos que falar com os nossos próprios clientes, não precisamos usar mídia paga, podemos usar a owned media. Portanto, obviamente, quando nós usamos meios pagos, os nossos clientes também vão ver, mas ali o objetivo grande é de prospecção, é de encontrar novos clientes, de mostrar a marca a mais pessoas. Depois usamos tudo o que é owned media mais para falar com os nossos clientes, que já nos conhecem, não esquecendo, obviamente, que as redes sociais, hoje em dia, tirando algumas que ainda têm um reach orgânico razoável, a maior parte, o reach orgânico é muito baixo e, portanto, sim senhora, são canais próprios, nós utilizamos-los também, mas não esquecer que muitas vezes também tem que ter um bocadinho de paid media para se conseguir que chegue, não é? Que chegue às pessoas. E depois os earned media, que é para trabalhar mais os fãs da marca, não é? E para ter pessoas que falem sobre nós e que ajudem a divulgar a marca. Uma ferramenta também importante que é toda a parte de social listening, que é importante utilizar, que é para percebermos o que é que está a ser dito sobre nós, o que é que está a ser partilhado, para conseguirmos corrigir a mão, caso haja aí alguma coisa que não esteja a correr como nós queremos, ou então, se é positivo, tentar empolar ainda mais, não é? E aí, se calhar, até injetar paid media pode fazer sentido. Os vídeos virais às vezes não acontecem assim por acaso. Às vezes tem uma injeção inicial de paid media para que depois eles próprios se tornem... Quem diz vídeos, diz vídeos como exemplo, mas pronto, qualquer coisa que seja viral. Portanto, é muito neste ecossistema em que este funil, eu vivo dentro deste funil, ou seja, ao lado do funil, sempre a tentar alimentá-lo, colocando o máximo de pessoas no início do funil, para depois saírem também muitas já convertidas. Okay. Francisco, a Mel serve não só consumidores finais, mas também clientes empresariais. Imagino que trabalhe canais de venda para canais de vendas digitais para chegar e para servir estes dois estes dois segmentos diferentes. Algum exemplo de estratégias bem-sucedidas de captação para um e outro segmento? Sim, aliás, só corrigindo, a Mel como empresa serve, mas depois atua com marcas diferentes. Temos a marca Mel para o segmento particular e a marca Altice Empresas para o segmento empresarial. Para ambas temos estratégias digitais definidas, temos equipas que trabalham especificamente nesses segmentos, mas que também equipas que trabalham em conjunto ambos os segmentos, portanto o que der para aproveitar de aprendizagem de um lado e para o outro também aproveitamos. E, obviamente, passa por a abordagem ao segmento de consumo
no que toca aos produtos que comercializamos, são produtos de telecomunicações, serviços, tais pacotes de telecomunicações lá para casa, assim como também equipamentos, acessórios. Depois fomos expandindo aqui a nossa oferta da loja online para vários equipamentos e produtos que foram equipando as casas dos portugueses, sobretudo no ano que passou, não é? Em que tivemos que montar uma escola e um escritório, todos em nossa casa. Mas para o setor empresas, os produtos e os equipamentos são obviamente diferentes, mas a abordagem também. Porque a abordagem ao segmento empresarial passa também por um relacionamento mais próximo e temos uma rede seja de comerciais próprios, como também de agentes parceiros. Portanto, também fazemos muito no digital esta ligação e convivência com estes diferentes tipos de canais. Mas sim, eu diria que o comércio digital existe para servir diferentes segmentos, com diferentes estratégias e todos os dias estamos a aprender quais as melhores formas de as adotar. Ok. Nuno, eu aqui agora, a Sandra depois também referiu ali, portanto, é preciso caminhar de facto nesse funil, nesse funil e depois de se captar os clientes, mas não seja, entramos ali numa segunda fase muito importante que é reter o seu interesse e potenciá-lo ainda mais. E isso penso que poderá passar muito pela forma, ou pelo menos também pela forma como alguns elementos das lojas online, dos sites, das apps, etc., são desenhados. O desenho da própria homepage, as funcionalidades das páginas de produto, etc. Isso é verdade? É isso que ajudam a fazer? A retenção, sim, nós ajudamos a orientar o cliente nesse processo de retenção na sua atividade digital, no ponto de vista de quando se lançam e quando têm o seu ponto de venda aberto para o mundo. O cliente que entra pelaquela loja online poderá, por um lado, ter uma loja muito sofisticada do ponto de vista estético e que não naturalmente não tem que ser necessariamente uma loja que retenha a atenção do cliente e que consiga converter no carrinho ou que promova uma nova compra. Depende, naturalmente estamos a falar de produtos diversos e serviços, mas a retenção passa provavelmente por ter uma estratégia de desenvolvimento da plataforma ao nível do ciclo de vida de relacionamento com aquele cliente, se há um serviço, ele tem momentos específicos de relacionamento e de ativação. Se é um produto, pode haver, se estamos a falar de um produto de consumo, há uma nova compra e essa nova compra pode ser estimulada. Por exemplo, estamos a falar de uma loja de vinhos, os vinhos vão ser consumidos e terá que voltar a consumir e a experiência inicial é fundamental para que haja retenção. E daí, novamente, a questão a construção de um bom catálogo, de uma boa disponibilização e de uma forte componente de entrega, quando estamos a falar de produto, há uma experiência positiva anterior e que vai estimular o cliente a repetir o processo de compra. Quando estamos a falar num serviço, há uma utilização da plataforma e nessa utilização da plataforma, quando mais eficiente for a entrega desse serviço, se estamos a falar, no nosso caso, por exemplo, num painel de controle em que o cliente tem que ativar e desativar serviços e consumir mais contas de e-mail, menos contas de e-mail, e há aí processos e oportunidades de upselling, de cross-selling e de correção de alguma situação no serviço de apoio ao cliente, a experiência também é um alvo de retenção. No processo de compra, há sempre oportunidade, já agora voltando aqui também ao processo de compra, já agora aí acrescentando que eu posso ter desde o início da compra uma forma de fazer, ajudar o cliente a complementar o carrinho adicionando novos produtos e fazendo aqui algum engagement com o cliente, melhorando a experiência dele e obviamente otimizando a venda, mas afinando muito, e é muito importante isto, que é a pré-encomenda, no meu ponto de vista, e algo que também sensibilizamos muitos dos nossos clientes quando se relacionam connosco e nos pedem suporte nesse sentido, é fundamental garantir que a pré-encomenda é o mais bem sucedida possível, ao ponto de
evitar que haja depois o retorno de uma venda que não seja, que o cliente chegue à conclusão que comprou aquilo ou por impulso ou que foi envolvido num processo que a loja o conduziu, mas que na verdade não era aquilo que queria e depois gera aqui. Estamos a falar de roupa, tem a ver com tamanhos e cores que não estão bem fundamentadas no site e pode gerar a seguir o processo da logística invertida, que são custos e é um grande desafio para quem se está a lançar no projeto e-commerce e uma das soluções é um grande investimento no processo da compra inicial, quer no acolhimento do cliente, no serviço de apoio, no esclarecimento, quer do própria ferramenta de e-commerce que ajuda e aqui há, obviamente, nem estou a ir pelas tecnologias mais sofisticadas, que a pessoa se põe em frente ao monitor e com a câmara consegue-se ver com a roupa, portanto isto já estamos a falar num patamar diferente, mas estou a falar para já na garantia que, ou pelo menos na mitigação do erro, na decisão que o cliente está a comprar e está a refletir o desejo efetivo daquele produto, para evitar, a não ser que haja um acidente logístico, e aí tem a ver com o processo e a escolha do parceiro logístico e também de não haver uma danificação, etc., mas evitando essa questão, a escolha do bom catálogo, do catálogo que colocou no carrinho, para evitar que depois haja essa experiência de ter que devolver o produto. Se tiver que o fazer, então esse processo tem que ser muito eficiente e isso é uma experiência que dá confiança para o cliente voltar a repetir. Portanto, se eu tiver que devolver um produto e se isso for algo natural e que sem perguntas, sem questões, sem dramas relativamente a uma devolução, e que no dia seguinte, ou se for preciso até no próprio dia, alguém está lá a levantar, a fazer uma recolha e acreditar, ou dar a possibilidade de haver uma troca, o cliente vai se sentir naturalmente muito mais confiante em repetir, porque confiou, teve uma experiência que até ao princípio aparentemente não começou da melhor maneira, mas que foi uma oportunidade para acrescentar confiança àquele ponto de venda. É um critério de retenção. Eu só acrescentava aqui uma coisa, se puder. Toda a parte do CRM, importantíssima depois também para a parte da retenção. Puxando aqui um bocadinho a... Pois, exatamente. Não, e é verdade. Mas eu, por acaso, acho que este ponto da logística invertida continua a ser um grande problema e provavelmente um daqueles com maior impacto na rentabilidade das operações de e-commerce. E, portanto, agora até perguntava aqui ao Francisco, o que é que fazem para, de facto, em concreto, para ajudarem os clientes a escolher bem e a minimizar esse potencial ou essa probabilidade, digamos assim, ou minimizar essa probabilidade de devolução. Como é que os ajudam a comprar ao longo do processo? Usam chatbots, o guided selling? Que tecnologias é que... Então, falando especificamente de equipamentos, e se calhar dos telemóveis e os portáteis, os computadores, esse tipo de parafernália que nós lá vendemos, bens de informática, e que de facto passa, e pegando no que o Nuno estava a dizer, por haver descrições muito exatas e bem fundamentadas na ficha do produto, o que é o produto, recorrendo também a imagens, não uma, mas várias, sempre que possível também a vídeos ou vídeos demonstrativos, para que o cliente, quando está de facto a analisar o produto e a tomar a sua decisão, de facto tenha certeza que é aquilo que procura e que lhe vai satisfazer as suas necessidades. Além disso, pode o cliente ter dúvidas com o produto ou dúvidas com o processo de compra online, nós implementamos, temos mecanismos de chat e de click to call e chegamos a ter um bastante curioso que chamamos o video chat, que permite que o cliente interaja com um dos nossos assistentes via vídeo. Não é o cliente que é filmado, o vídeo é exatamente o nosso operador ou assistente que está num ambiente de loja física. Isso também ajuda a trazer aquela confiança que por trás da máquina, do site, estão pessoas como as encontro no centro comercial, fardadas, com uma loja, com uma montra, com expositores. Damos exatamente essa experiência no site e que permite que o cliente coloque questões. Olha, eu estava interessado neste smartphone XPTO, ele tem 3 câmaras, tem 4 câmaras, como é que não é? E esse operador, através desse mecanismo de vídeo, pode pegar na mesa de demonstração, pegar no dito equipamento e mostrar para a câmara do cliente e responder às questões ali em direto e em tempo real que o cliente tenha. Depois o cliente pode continuar com o processo de compra online ou o próprio operador assistente também pode tratar e fazer a encomenda quase ali em simultâneo com o cliente.
E os clientes procuram, hoje em dia, de facto, esse tipo de soluções? Usam-nas, de facto? Ajudam? Sentem que isso, de facto, Usam contribui tudo. para... Depende do grau de maturidade e de confiança que os clientes tenham. E o ano de pandemia trouxe este desafio, esta dualidade, que por um lado tivemos que voltar a aprender ou ter um cuidado especial para saber que estamos a falar com clientes que estavam a dar os primeiros passos na compra online, então tivemos que trazer ao de cima todas aquelas mensagens de confiança e quais são os passos que têm que ser dados e como é que é para devolver e onde é que está que formas é que eu tenho de apoio ao cliente e tudo mais. Mas, por outro, também dar ferramentas mais avançadas para aqueles que já são experts, que fazem as compras online através do telemóvel, então querem ter a loja e o ambiente. Portanto, isto tudo está muito otimizado para ser muito fácil e muito rápido, não é? Quem já faz compras depois às tantas habitua-se a querer fazer tudo de uma forma muito rápida e muito ágil, não é? Portanto, tivemos esse duplo desafio que foi interessantíssimo. Isso para responder que, de facto, há clientes que têm necessidades diferentes. Uns que utilizam mais determinada tecnologia, outros que sentem-se confortáveis em interagir com um chatbot, e sabem claramente que estão a falar com um chatbot. Outros não, sentem a necessidade e gostam de falar com pessoas e põem lá o mecanismo do tal click to call para falar com a pessoa, ou mesmo cara a cara no tal solução de chat. Outros que não querem falar com ninguém e querem fazer tudo sozinho, porque já sabem, e tudo o que lhes aparece à frente é só chatice, eu trato tudo sozinho, portanto há tudo. Querias acrescentar alguma coisa? Sim, eu relativamente ao chatbot tenho uma opinião que temos de ter muito cuidado com as buzzwords e que, sou muito sofisticado, acabei de criar uma loja online e faz todo o sentido, vou colocar aqui um chatbot na minha loja online. O problema é conteúdo para este chatbot à séria, com inteligência. Não diria logo, nem estou já sequer a assumir inteligência artificial sofisticada, basta primeiro pensar até que ponto é que faz sentido, porque pode ser extremamente redutor a experiência e aí sim é realmente a expressão tiro no pé que se adequa aqui, porque colocar um chatbot que depois só vai irritar o cliente porque aquilo não responde a nada e o cliente tem dúvidas e recebe respostas redondas, portanto, ou estamos num patamar que conseguimos realmente entregar ali algum serviço coerente e o cliente sabe que está a interagir, ou então só uma solução híbrida que entra um agente para conseguir pegar no assunto e dar seguimento humano à questão, ou então, se não há capacidade de perceber o que é um chatbot e o que é que se vai entregar àquele cliente, mais vale ignorar que existe essa opção, porque a experiência pode ser até um bocado chegar à questão do ridículo, não é? Portanto, que pode ter ali uma conversação que pode correr mesmo mal e a experiência ser ridicularizada e depois hoje em dia é muito rápido a dispersão dessa experiência. Não é? Eu faço compras online há muito tempo e vou dar o exemplo da última que fiz. Foi talvez a compra online mais rudimentar, mas que também mais me satisfez. Tenho uma moto que ando pouco com ela, está velhinha, preciso de uma bateria. E eu armado em do it yourself, eu vou resolver isto sozinho, sair à oficina. Exato. Lá tirei a bateria, vi a referência, isto foi há uns anos atrás. E foi um motor de pesquisa e o resultado deu um marketplace da maior empresa de e-commerce do mundo. E lá encontrei a dita bateria, comprei, e chegou a bateria, fiz, montei, tudo impecável. Passado 2, 3 anos, a bateria também, que eu ando pouco na moto, infelizmente, voltei outra vez à mesma necessidade. Fui direto ao marketplace, até tinha a histórico da encomenda, é só comprar outra vez o mesmo produto. Não havia bateria. Entrei em pânico. Então, tive que pesquisar um pouco mais na internet e, sem grandes ainda necessidades de paid media, fui dar a um site que vendia baterias, um site português, numa zona do norte. Não vendia, ele tinha um catálogo e estava lá a bateria. Pois. Não tinha botão de comprar, não tinha um motor de e-commerce, mas pronto, estava a imagem da bateria, a descrição. Tinha lá um número de contacto. Telefonei para lá, olha, você tem essa bateria, vende? Isto tem, então como é que é para encomendar? Olha, envio um e-mail. Como é que é para pagar? Vou-lhe dar o NIB. E eu, pronto, tudo bem, confiei também nessa história. O valor também não era assim um valor muito elevado. Portanto, para fazer paguei à cabeça a transferência bancária, recebi a bateria passado 3, 4 dias impecável. Portanto, é um exemplo de alguém que não quis dar logo os passos todos, ter o supra-sumo da batatufa do e-commerce, mas tem o seu catálogo, tem lá o seu produto. Sem dúvida. Os motores de pesquisa orgânicos, sem ser pagos, dão, sobretudo para este produto nicho, alguma informação. Portanto, trabalhar no SEO. Portanto, o tema do SEO bem trabalhado, a relevância eu encontrei. Obviamente, se ele quiser vender mais quantidade, vai ter que começar a investir em comunicação. Se calhar faz sentido
explorar a oportunidade de estar no marketplace, seja nacional ou internacional. Obviamente, à medida que vai aumentando volumes, se calhar faz sentido ter um motor de e-commerce, o carrinho de compras, os pagamentos eletrónicos, o apoio a cliente, mas tudo isto pode ser uma escada que se vai sendo feita. Mas a experiência foi de sucesso. Portanto, isso A bateria está lá, a moto anda. Exato, exato. Eu acrescentaria aqui em tudo que se está a descrever a questão do customer centric, não é? Que muitas vezes se fala em customer centric, mas depois não é nada customer centric. Basta pensar nos horários dos bancos, caso alguém queira ir a alguma agência. É complicado. Não é? Portanto, é customer centric, mas QB. Pronto, e portanto eu acrescentaria quase esse conceito. Não é? O importante que esse conceito é realmente pensarmos no consumidor em primeiro lugar e como é que vamos satisfazer o consumidor. No teu caso, foi de uma forma simples, tu achaste que utilizar o telefone era ótimo e, portanto, satisfez-te perfeitamente. Mas acho que é muito importante as marcas terem sempre isto no pensamento e efetivamente trabalhar customer centric, não é só dizer que são. Sim. E é assim, a história da bateria é absolutamente fantástica. Não, eu só para acrescentar, porque depende, se vamos para o mainstream de consumo, claro que não se pode aplicar, ou que se quer vender shampoos online por algum motivo, não posso ter. Agora, competitivo é diferente. Se estamos a falar num nicho e de um segmento, eu diria, posso-me dar ao luxo de avançar se tiver os pés assentes na terra, com cabeça, tronco e membros. E provavelmente seria um tiro no pé se ele, sem compreender o digital de uma forma vasta, fosse avançar para coisas como o tal exemplo do chatbot ridículo, que aqui não faria sentido, não se justificaria, até ele estar, obviamente, não quer dizer que não sejam passos que possam ser dados, mas acho que é um bom exemplo, sem dúvida. Não, claro, o ir adequando, no fundo, a nossa forma de entrega de produtos e serviços de acordo com aquilo que os nossos clientes-alvo querem e aquilo que de facto nós somos capazes de fazer, para também depois não os desiludirmos, não é? Exatamente. Aquilo que tu dizias, de repente mostramos um site maravilhoso e depois falhamos em tudo o resto. Exatamente. Às tantas não conseguimos encontrar o produto não nos chega a casa, não conseguimos pagar, portanto tudo isso é muito importante. E falando aqui um bocadinho agora desta questão da taxa de conversão, que eu acho que também é um tema, grande tema do digital. Aliás, é um tema que todas as lojas têm, porque mesmo na física nós achamos que as pessoas entram nas lojas e compram sempre, mas não é verdade. Portanto, as taxas de conversão mesmo da maior parte das lojas são relativamente das lojas físicas também são razoavelmente baixas, mas no digital aparentemente são particularmente baixas. Portanto, em média, eu ouço falar de números de 2, 3% a nível de taxas de conversão. E eu penso que o desafio, estes desafios com o aumento da competitividade, se vai colocar ainda mais, vai ser ainda mais difícil, tendo em consideração que é cada vez mais fácil as pessoas encontrarem o mesmo tipo de produtos também neste espaço digital. Há aqui alguma probabilidade das taxas de conversão ainda poderem cair mais e isso evidentemente terá um impacto negativo na rentabilidade destes canais. O que é possível fazer, o que é que as marcas de sucesso fazem? Agora colocava aqui um bocadinho esta questão à Sandra, que já falou um bocadinho disso. O que é que as marcas de sucesso estão a fazer para potenciar a conversão? Eu tenho ouvido falar muito também em tornarem, por exemplo, os sites e as lojas online mais experienciais, usarem mais o poder do storytelling, portanto, ou seja, no fundo, venderem os produtos às pessoas, fazendo-as lembrarem-se daquilo que os produtos as fazem sentir, para as agarrarem logo mais, para as motivarem, para criarem aquele impulso de comprarem logo no momento. Sim. E depois haverá outras coisas. Qual é a tua opinião? Eu acho que toda a experiência de navegação, que aqui já se falou muito, é logo um primeiro motivo de sucesso para a conversão, não é? Tudo o que sejam pontos de fuga que o site possa ter, minimizar esses estrangulamentos ou esses pontos de fuga é muito importante, porque isso, obviamente, quando nós estamos a falar de taxa de conversão, estamos a falar desde que a pessoa entra no tal funil e sai, não é? E por isso é que estas taxas são realmente baixas, mas não podemos generalizar, porque obviamente depende do mercado, depende do produto que estamos a falar, e as taxas de conversão variam muitíssimo. Mas eu acho que tem a ver muito com isso, com a experiência de navegação, evitar pontos de fuga, evitar estrangulamentos, é que a pessoa fica ali e depois não consegue, e depois não tem o botão que carrega, e depois não mas quer ligar, mas também o botão para ligar também não dá, lá temos que estar a memorizar o número ou escrever num papelinho para conseguir. Portanto, tudo o que seja facilitar de maneira a que mais facilmente se chegue ao momento da compra, ajuda a taxa de conversão. Depois existem outras coisas, como por exemplo recuperações do carrinho, não é? Nós sabemos que as pessoas muitas vezes põem produtos no carrinho
Depois aqui nesta parte do carrinho temos duas estratégias, temos aquelas marcas que ao fim de 30 minutos ou X minutos já tiraram tudo que nós pusemos no carrinho, que no meu caso concreto é altamente irritante, porque nós muitas vezes, e eu acho, por exemplo, que isso para mim é pouco consumer-centric, eu percebo porque é que o fazem, até por gestão de stocks ou porque querem impulsionar a compra, mas para mim é muito irritante, porque às vezes posso, por exemplo, às 8 da manhã começar a fazer uma compra e não tenho tempo para terminar e só vou conseguir terminá-la ao final do dia, e chego ao final do dia, todo o tempo que eu perdi de manhã foi em vão. Pronto. E, portanto, nós sabemos que os carrinhos de compra muitas vezes são cheios e depois por motivos vários, pagamentos, por N razões eles são abandonados. Muitas vezes a questão dos valores de entrega, há muito abandono, quando se percebe quanto é que é o valor que se vai pagar de entrega, por aí fora. E, portanto, há empresas, obviamente, em que nós próprios também o fazemos, mas pronto, há empresas em que fazem essa recuperação do carrinho, não é? Então foi abandonado, como é que nós vamos recuperar? Então aqui, obviamente, são estratégias de voltar a contactar com a pessoa, voltar a mostrar-lhe que aquele produto está disponível, está no seu carrinho, nos casos em que eles ficam no carrinho, está lá disponível. Portanto, há muito email marketing que é utilizado para fazer isso. Há muitas técnicas para fazê-lo, mas assim, conceptualmente é isso. Portanto, é para proporcionar uma boa experiência, sem fugas, direta à conversão. E depois, quando a pessoa não converte logo, é utilizar todas as ferramentas que temos, de retargeting, de email marketing, do que seja, para aliciar a pessoa à conversão. Até porque a pessoa, a partir já demonstrou que tem interesse, não é? Por isso é que pôs no carrinho. Às vezes pode ser ali só um pequeno momento de indecisão. Eu sou muito impulsiva, compro imensas coisas. Por exemplo, até eu devo ser a pessoa que mais compra coisas no Instagram. Nós hoje em dia, no social commerce, não podemos ainda terminar em Portugal a compra dentro do social commerce, mas no último número que vi é que 33% das pessoas já iniciam um processo de conversão em social commerce e depois obviamente são levados para o site e depois é importante que todo o processo entre o site até à conversão seja simples, seja fácil, seja intuitivo. Já agora, só para acrescentar nesse tema da conversão e tocando no Instagram, que é um excelente exemplo, algo que nós perseguimos muito é otimizar a conversão também em mobile, porque notamos muito que há ainda uma disparidade grande entre os visitantes em desktop versus os convertem versus a mesma experiência em mobile. A taxa de conversão é bastante inferior e isso passa por uma parte mais cultural e mental de, estou só a ver aqui a ideia no telemóvel, se calhar vou comprar este produto, depois logo, quando estiver no escritório ou em casa, em frente ao computador, é que faço a compra. Como que diz, com o teclado, com o cartão de crédito e tudo mais. E hoje em dia isto já não é uma realidade, não é? Podemos perfeitamente fazer isso no smartphone. Então, isso passa por as empresas tentarem otimizar ao máximo a experiência em mobile, não só da apresentação dos produtos e serviços, como a quantidade de informação que pedem ao cliente, eventualmente tentar identificar e ajudar o cliente a auto-preencher os seus dados da compra, exemplo que o Instagram e o Facebook têm estado a trabalhar muito nessa lógica dos checkouts para justamente conseguir estimular essa compra de impulso e compra mobile, portanto há aqui muito trabalho que pode ser feito. Os meios de pagamento também vieram ajudar, portanto tudo o que é meios de pagamento muito fáceis, não é? MBWay, que cresceu como nós sabemos. E que é muito mobile friendly. É muito mobile friendly e ajudam imenso a que a conversão seja fácil, rápida. Os pontos de fuga é um ponto muito importante porque no carrinho, e obviamente aqui também eu concordo absoluto com o Francisco, mas há muitas lojas que consideram aproveitar, e no meu entender às vezes um grande risco e um erro, criar promoções durante o processo que está no funil de terminar a compra ou ter ali outras áreas de contacto que já não fazem sentido no momento em que a pessoa está simplesmente a terminar um resumo de uma encomenda e dar a oportunidade ao cliente de expressar no momento em que está a fechar e encerrar uma encomenda, pode voltar por iniciativa própria, completar e voltar ao catálogo para completar o carrinho. Agora, o próprio carrinho mostrar-lhe que existem outras coisas para considerar como um desconto não sei onde, no momento do fecho, é complicado e tem que se ter muito cuidado com isso. E às vezes é preciso saber, uma coisa é ter, quando nós estamos mal comparado num supermercado e estamos na linha de caixas e tem ali algumas coisas que a pessoa pode colocar, isso agora, quando eu estou a pagar e alguém vem, olha, quero comprar mais isto, portanto, é um momento em que na loja a pessoa já tem o carrinho e aquilo é mais fácil, online, se a pessoa clica, desaparece, sai do carrinho e depois a coisa é capaz de não funcionar tão bem. Costumamos referir que a dada altura do carrinho para a frente tentamos fechar as pessoas num túnel, para justamente estejam só focadas
É verdade. já naquilo que nos preencher os seus dados, os meios de Exatamente. pagamento, opções de entrega e dali não Exatamente. terem mais Mais simples distração. possível. Links para o painel de controle ou links para promoções ou saídas do que quer que seja Fatal. é fatal. Pois, como a Sandra referiu, se eles por alguma razão abandonarem, não no mau sentido, às vezes é como uma Sandra diz, comecei de manhã, mas ainda não tenho aqui a carteira, deixei no carro, vou tratar do pagamento depois, arranjámos de facto formas de recuperarmos o carrinho, de enviarmos um e-mail ou um SMS a lembrar que está lá o produto e que pode continuar a CMS qualquer de momento. voz, que agora também está, Sim, sim. não é? Toda a parte de voz Exatamente, extremamente desenvolvida. Tudo isso. E avançando agora ainda um bocadinho mais neste funil, porque mesmo assim depois isto não acaba com uma primeira compra ou até com uma compra repetida, vamos falar aqui um bocadinho de como é que se fidelizam clientes. Portanto, há aqui também sempre umas métricas muito interessantes que vêm sempre acima da mesa, que 5% de aumento na retenção consegue aumentar os resultados entre mais 25% a 75%, ou que a probabilidade de conseguirmos vender novamente a um cliente que já comprou uma vez é para aí 60% ou 70%, enquanto vender, se calhar pela primeira vez a um cliente, já estamos abaixo aí dos 20%. É de facto, parece extremamente interessante fidelizar os clientes e mantê-los fiéis aos nossos produtos e às nossas marcas. O que é que as empresas devem fazer, ou o que é que já estão a fazer bem, o que é que podem ainda fazer melhor para potenciar a fidelização de clientes? Francisco? Bom, já tocámos um pouco nesse aspecto, que é aquele buzzword do CRM, não é? Sim, do era o que eu ia Customer Relationship Management, de facto que pode ser uma ferramenta muito sofisticada, ou lá está, uma ferramenta tão simples como eu convidar os meus clientes a subscrever newsletters e ter aqui algum ponto regular de contacto com eles, através dos e-mails, através das redes sociais, para comunicar as novidades, o que é que temos de novo, mas antes de tudo mais conseguimos dar uma boa primeira experiência. Não só no site, mas o que já falámos também, que o e-commerce começa quase depois do botão do checkout, é que entra a parte mais difícil, da parte logística, da entrega. Portanto, tudo isso tem que ser uma boa experiência, ou da devolução, como da logística inversa, como o Nuno também referiu. Agora, existem várias estratégias que podem ser feitas, depende do grau de sofisticação que conseguimos pôr do conhecimento do cliente, também para gerir as necessidades futuras ou antecipar que ele possa ter. Por exemplo, no caso dos telemóveis que vendemos muito, ou de smartphones, nós, quando há um modelo novo de determinada marca, temos forma de conseguir endereçar aqueles clientes que sabemos que têm o modelo anterior dessa mesma marca, que terão uma maior propensão para eventualmente comprar, e endereçá-los com uma proposta de valor interessante. Portanto, é este tipo de relacionamento, diria, contínuo, que deve ser trabalhado para manter o cliente contente e fiel e manter a marca ou a nossa loja bastante presente também nas opções de compra dele. Fala-se muito da importância da personalização. É de facto cada vez mais importante sermos capazes de personalizar a comunicação e as ofertas que se fazem aos clientes, Sandra? Eu acho que sim, sem dúvida. Apesar de, acho que sim, sem dúvida, e a quantidade de data que cada vez mais temos e vamos recolhendo, agora com algumas limitações com a questão do cookieless, GDPR. mas acho que sim, apesar de haver pessoas, e é engraçado, a minha tese de doutoramento é exatamente sobre isso, apesar de haver pessoas que não gostam de excesso de personalização, ou não gostam de excesso ou de nenhum retargeting, porque sentem que é uma intromissão nas suas vidas, apesar de muitas vezes terem sido elas a dar o consentimento para que seja feito. Pronto, mas que não gostam. Existe aqui um... Sim, eu lembro-me de um caso, mas não, é só, por exemplo, uma loja de veterinários tem que ter muito, por exemplo, que eu receber excesso de personalização, e às vezes pode ser mal recebido. Quando alguém está a receber uma promoção de alguma coisa, imagine sobre o seu animal de estimação que já não está com ele. Pois, existe um caso de há muitos anos, por acaso foi agora relembrado há pouco tempo, inclusive é nas aulas de e-commerce do ISEG, que eu lembrei desse caso, porque esse caso já é muito antigo, de uma empresa de retalho que fazia, portanto, comunicação personalizada com os seus clientes, em que começou a enviar para uma determinada casa muitos produtos relacionados com bebés, com roupas de criança, produtos de criança, puricultura, por aí fora. E ele só via um casal com uma filha e o pai ficou, porquê que é isto? Mas porquê que estamos a receber coisas de criança? E foi reclamar. E disseram, não, estão a receber coisas de criança porque tem havido muitas pesquisas
não é? Que é a forma como nós fazemos muitas pesquisas sobre este tema. Se calhar alguém está grávida. Não, que seria, somos só nós e a nossa filha, não de todos. E efetivamente a filha estava grávida. E portanto é engraçado ver, pronto, neste caso não foi eventualmente simpática a forma como os pais receberam a notícia, mas efetivamente nós temos tantos dados que conseguimos ter e utilizá-los de uma forma, eu diria que para mim o que faz sentido é transparente, com valores, com ética. Se as pessoas efetivamente autorizem e permitem que nós utilizemos aquilo que é os seus perfis de navegação, os seus gostos, para lhes oferecer algo mais personalizado e mais de acordo com as suas necessidades. Eu, por exemplo, eu gosto imenso também, que seria trabalhar nesta área e não gostavas, mas eu gosto e acredito que a tendência é para que cada vez exista mais personalização. Nós hoje em dia quase que podemos personalizar um. Não é? Com a quantidade de informação que temos e de data que recolhemos. E promover a atualização, porque a pessoa, porque estar a receber, no caso que eu estava a dizer, por aniversário, o CRM, que terá que ter a noção de que quando alguém consome para um determinado animal de estimação um produto, um alimento, ao fim de determinado tempo, as coisas podem já não fazer sentido e tem que ter esses cuidados. O caso é esse. Mas esse tracking às vezes é complicado. Isso acontece, não acredito de forma alguma que seja com má fé de parte das empresas. Não, é o CRM em si que... Sim, e tem a ver com... Porque há ainda muito a ser desenvolvido, não é? Porque nós perdemos o tracking muitas vezes, basta a pessoa mudar de device, mudar de browser e nós, se não houver um login por trás da plataforma que está a ser utilizada, complicado. Nós perdemos esse tracking. Por isso é que, por exemplo, muitas vezes a Booking nos continua a mostrar viagens e carros que nós podemos alugar em sítios onde nós já estivemos e já voltámos e pronto. Já passou. Pior, ao final não podemos fazer a viagem e continuam a dizer esse exemplo. Ainda existe aqui muito a ser desenvolvido. Claro que já há muita coisa desenvolvida, já há muitas hipóteses de personalização. Nessa parte do tracking, às vezes há alguns pontos que se pode perder esse percurso e não ser tão feliz. E a subscrição? Há mais clientes e mais empresas a apostarem nestes modelos também de subscrição? De venda de serviços e produtos por subscrição? Principalmente também pensando um bocadinho e falando um bocadinho nisto, que muitas vezes nós hoje em dia estamos dispostos a partilhar muitas das nossas preferências e daquilo que gostamos de comprar e da regularidade com que gostamos de comprar. E, portanto, os modelos de subscrição vão crescer? Acho que os conteúdos... Não sei para quem é, mas... Eu cá em Portugal ainda vejo pouco, apesar de ser uma tendência. Obviamente nos conteúdos, estamos todos habituados, sejam conteúdos impressos ou conteúdos de mídia, ou não é, os tais over-the-top television contents que nós também subscrevemos. Os serviços que as operadoras de telecomunicações servem são, por definição, serviços de subscrição, não é? Mas eu acho que a pergunta está mais sobre aqueles produtos de compra recorrente. Entramos em modelos de subscrição, não é? As pastas de dentes, havia aquele caso famoso da Gillette. Nos livros já se começa... Livros, roupa, exatamente. Aquelas boxes de roupas. Pronto. Sim. Portanto, começam a aparecer modelos interessantes. Pode experimentar eu, por exemplo, não sou consumidor, acho que não sou o tipo de consumidor para produtos ter esse género de subscrição, mas com certeza que sim, que acho que é um valor e já conheço várias pessoas que estão a adotar na subscrição de produtos, sim. Eu utilizo, por exemplo. Sim, livros, sem dúvida. Livros físicos e audiobooks, porque sou completamente adicta de audiobooks e utilizo, e é o modelo que utilizo. Mas eu acho que sim, que cada vez mais vai aparecer esses modelos, e esse modelo que estavas a falar das tais boxes que se recebem de roupa, de acordo com aquilo que são a nossa tipologia de gostos, e depois podemos devolver e por aí fora. Tem todo um processo que eu acho que sim. E isso é complexo do ponto de vista de... Portanto, construir esse tipo de soluções, do ponto de vista tecnológico, é complexo? Bom, eu pensando bem, estou a falar e estava a falar aqui dos produtos e dos conteúdos, mas o nosso negócio é um pouco de subscrição, porque o cliente adquire um domínio por um ano, por 2 anos, por mais, um alojamento, tem uma subscrição e obviamente a ideia é que renove. No fundo é complexo a sua ativação no ponto de vista mas no nosso caso tecnologicamente não há outra forma de o fazer, portanto no caso dos produtos não tenho aqui
tanta experiência para poder falar da sua complexidade, porque, por exemplo, esta história das boxes, acho, lá está, é uma novidade um bocadinho que, como consumidor, me é um pouco alheia. Agora, no tipo de tecnologia em que depende de uma subscrição e todo o engagement que o cliente tem que estar depois a seguir logo a capacidade, a qualidade do que o cliente está a usufruir no serviço que lhe é entregue, no atendimento e no suporte ao cliente desse serviço, e depois pode haver e pode ser uma oportunidade no âmbito de subscrição de criar aqui programas de fidelização e que a pessoa possa ter, não é só apenas criar um esquema de pontos, mas que hoje em dia com o digital está facilitado. Portanto, isso, a subscrição aqui se calhar não sei se faz sentido incluir isso, mas pode ser visto também no esquema em que a pessoa tem pontos para poder usufruir, não tanto uma subscrição de uma mensalidade, mas possa ter ali um crédito que lhe foi atribuído para para recomprar com regularidade e não tanto no regime de subscrição, mas num push. Mas pronto, Estamos basicamente a chegar ao fim e, portanto, agora a pergunta que eu deixava para todos e a começar aqui também outra vez pela Sandra, que tecnologias é que esperam ver implementadas no e-commerce, no comércio digital nos próximos anos? O que é que essas novas tecnologias podem, de facto, acrescentar àquilo que é comprar no digital? Eu diria que cada vez mais experiências sensoriais dentro daquilo que é possível, muitas vezes suportado, obviamente, por realidade virtual ou por realidade aumentada. Estou-me a lembrar, há pouco falávamos da hipótese, que hoje em dia já existem em vários sítios, de nós experimentarmos as roupas, mas eu já estou a dizer com o nosso próprio, com um avatar que criemos, ou muitas vezes é assim, acima de nós próprios, não se percebe bem se senta assim tão bem, mas pronto, uma coisa mais realista. Portanto, tudo que sejam experiências que aproximem cada vez mais, o mundo vai continuar a ser híbrido, como me parece a mim óbvio, não é? Dizer como me parece a mim óbvio. Portanto, tudo o que aproxime cada vez mais experiências da vida real, do offline, no online, penso que serão experiências positivas, muito em cima disso, da realidade aumentada, da realidade virtual, experiências sensoriais, as virtual personal assistants, portanto, as Siris e Cortanas e por aí fora da vida, que na realidade acabam por ser chatbots, mas já com bastante inteligência artificial associada. Tudo isso eu acho que são coisas que vamos continuar a ver. Na realidade não são novidades, são coisas que já existem, muita pesquisa por voz, tudo que... Muitos deles que são coisas que já existem neste momento, mas que serão, acho eu, democratizadas. Eu penso que será um bocadinho por aí a evolução. Francisco? Pegando aqui nas últimas palavras da Sandra, acho que esse tema do conversational commerce, de facto de evoluirmos a experiência hoje em dia de interfaces que temos nos sites, de adicionar ao carrinho de compras e fazer o checkout, evoluir para algo mais conversacional, que depois pode ser, obviamente, multicanal ou multiplataforma, no sentido de podemos falar com as ditas Siris ou através do chatbot escrito, ou através dos WhatsApps. Isto vem muito inspirado também em países asiáticos, no WeChat, onde quase muito e-commerce transacionou para uma ferramenta de comunicação, de messaging, em que as empresas se adaptaram a conseguir lá disponibilizar catálogos e de uma forma conversacional apresentarem produtos e serviços e conhecendo ou tirando partido dos logins e das contas que estão lá criadas, serem mecanismos muito fáceis de one-click buy, através do chat, porque já lá estão os meus dados, já lá está a minha morada, já estão os meus meios de pagamento, portanto, tudo isso torna a experiência bastante mais fluida e que pode passar dos tais chats escritos para as tais modelos de voz, também já foram falados, nos tais smart speakers que começam a aparecer, das marcas dos Amazons Alexas e dos Googles e dos smartphones, que todos eles começam a vir com estes assistentes de voz e as próprias nossas televisões lá de casa que estão smart, não é? Portanto, vai haver um potencial muito interessante a explorar, não estou a dizer que vai haver uma substituição, isto é tudo incrementos, não é? Mas que obriga, e pelo menos a nós nos tem obrigado a começar a perceber como é que vamos montar esses processos, que sendo digitais são razoavelmente diferentes da evolução que foi anterior, que foi passarmos dos
da experiência websites em desktop para em mobile. Foi um bocadinho como encolher o ecrã. Aqui a história é um bocadinho diferente. Temos que repensar quase tudo from scratch. Nuno? Eu, ainda há pouco falávamos também, eu acho que quer gostemos, quer não, a China tem aqui, é onde podemos olhar muitas vezes, e estávamos há pouco a falar nisso, de uma série de realidades que estão já a acontecer. Tem lá mais de 500 milhões de consumidores digitais, que são o somatório da população da Europa e dos Estados Unidos, e com soluções completamente vanguardistas, onde podemos olhar com o conceito da ultraconveniência, as super apps integradas com motores de busca e com o social e a questão do live streaming potenciado. Outra questão também que já mais ao nível daqui do mundo ocidental, a pressão do consumidor a obrigar o fornecedor a personalizar a sua oferta, em que, imagina, há uma pré-formatação de um serviço que está ainda pré-concebido antes da entrega, mas que depois o resto da execução do produto é tailor. Portanto, o cliente tem a ilusão de estar a comprar como se fosse antes da industrialização. Portanto, e isso é uma das coisas que com certeza que irá e observar estes mercados que irão chegar até nós de alguma forma em breve. Okay. Muito obrigada, Sandra. Muito obrigada, Francisco. Muito obrigada, Nuno, por tudo o que partilharam aqui hoje. O comércio digital vai continuar a crescer. A implementação de plataformas de e-commerce ganhadoras, suportadas numa estratégia de marketing digital bem construída, ou seja, integrando muitas das tecnologias que ajudam, sobre as quais falámos, e que ajudam a captar, a converter e a fidelizar os clientes, é absolutamente essencial para rentabilizar estes canais de venda digitais. A ACEPI, juntamente com os seus parceiros, nomeadamente a IDC, vai continuar a apostar na partilha de conhecimento que ajude as empresas a crescerem através do comércio digital. Portanto, eu convido-os a continuarem a participar neste ciclo de talks e, mais do que tudo, a continuarem a apostar de forma consistente nas oportunidades que o digital proporciona e que são absolutamente fundamentais para fazer crescer os negócios, as empresas e até a economia do nosso país. Muito obrigada a todos. Obrigada. Obrigado.